que Deus faz nunca é feita pelo rumo, Ele sempre escolhe. Olá, uma boa tarde a todos, a paz do Senhor, aos amados irmãos, amém? Bom, irmãos, como eu tinha prometido, né, de ensinar a esses grupos dos fariseus, apesar que eu sei que são pessoas que mesmo vendo a verdade da Bíblia, eles vão negar. Assim como eu tinha falado da santidade, o homem que foi ao inferno e voltou, o Eric Ribeiro, o fariseu, ele gravou vídeo aí, ainda pisando na santidade. Ainda mais falou de Jesus e ainda pisou em Jesus. Eu vou trazer essa verdade para você depois, de Eric Ribeiro, tá? Então, o tema de hoje, irmão, é sobre a idolatria. Eu vim aqui simplesmente para mostrar para vocês a prova, o testemunho, a prova da rosa de Saron. Então vamos acompanhar, tá, irmão? Eu aqui estou ensinando a rosa de Saron e ao mesmo tempo eu estou julgando ela do seu erro, estou repreendendo ela do seu erro. Eu aqui estou discutindo o assunto com ela. É como se estivesse realmente assim, o exemplo, ao vivo com ela, discutindo esse assunto sobre o ídolo, tá? Então olha só, irmão. Ela diz que palavra de Deus não é aquilo que eu acho que eu não quero fazer. Então me acompanhe esse vídeo, irmão, aí todinho. Daqui a pouco nós voltamos para entrar com esse assunto aqui, tá? Quero que você preste atenção direitinho do que ela fala e veja o verdadeiro evangelho que eu vou falar para vocês entenderem, tá? Me acompanhe essa matéria, daqui a pouco nós voltamos. Está em 1 Coríntios 8. Então vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus para ver, né, o que é que o apóstolo Paulo disse. Agora, gente, é bem assim. Palavra de Deus não é aquilo que eu ache, que eu não quero fazer, né? Porque se eu não gosto, eu não quero, tudo bem, é uma condição minha. Mas eu já falei em vários vídeos aqui que eu não posso pegar isso e trazer, né, para a congregação, trazer para os irmãos e dizer que não é lícito fazer. Então vamos entender um pouco o que é que a palavra de Deus diz. Que sacrificada quer dizer coisas que a gente leva na boca. Algumas Bíblias têm coisas sacrificadas. Então vamos lá. Diz assim: ora, no 10:25, 1 Coríntios 10:25 diz aqui: comede tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E se algum dos infiéis vos convidardes a ir, presta atenção, comede tudo que se puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. Mas se alguém vos disser, isto foi sacrificado a ídolo, não comais. Presta atenção, por causa daquele que vos advertiu. E por causa das pessoas querem ser melhor do que os discípulos, né? Desde quando nós somos iguais, muitas pessoas querem dizer que não é assim, que se você não faz porque você prefere não fazer, se sente bem, é um caso seu, mas você não pode trazer aquilo para condenar pessoas e dizer que é pecado sim. Vocês estão entendendo? Então o que é que acontece? Naquela época se oferecia, se sacrificava. Então, o que é que acontece? Naquela época, se oferecia, se sacrificava
muitas coisas nos templos. Matavam animais, matavam muitos gados, matavam muitas coisas para oferecer o sacrifício naquele templo. Mas muitos não iam participar. E quando acabava aquele sacrifício, aquelas carnes, gente, que sobrava dos animais, ela era direcionada para o balcão, era direcionada para a venda, para o comércio, para dizendo. Então, se alguém julga saber alguma coisa, não sabe nada. Foi o que Paulo disse, e aqui diz assim: mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Se você ama a Deus, você é conhecido dele. Assim, quanto ao comer das coisas sacrificadas a ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e não há outro Deus senão um só, a maioria do povo por ele. Mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem o seu costume para com ídolos, coisa sacrificada a ídolos, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Você está vendo o que é que Paulo disse? Porque até agora, muitos ainda praticam aquelas coisas que praticavam antes, achando eles, né, que eles estão oferecendo algum ídolo. Mas por trás daquilo existe verdadeiramente demônios que agem ali atrás dessas coisas, desse sacrifício que eles fazem. Mas para nós isso não significa nada. E não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Porque se alguém te ver a ti, que tem ciência, tá vendo? Sentado à mesa no templo dos ídolos, não será consciência que é fraca, induzida a comer das coisas sacrificadas a ídolos? Vou parar aqui para explicar para você. Olha o que Paulo diz. Porque se alguém vê você, né, eu, né, crentes que conhecem a palavra de Deus, sentado a comer coisas na mesa, no templo dos ídolos, por que Paulo falou isso? Eles, sim, e pela tua ciência perecerá o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Vai perecer o irmão. E Jesus vai se agradar? Não, porque eu e você foi o causador da queda dele, por causa da sua falta e a minha de sabedoria. Agora vamos lá mais adiante. Pelo que, se o manjar escandalizar o meu irmão, nunca mais comerei carne. Tá vendo? Para que meu irmão não se escandalize. Então, meus amados irmãos, como você viu aí, tá bom? Deixa eu chegar mais para perto para que vocês entendam melhor. Ela diz que palavra de Deus não é aquilo que eu acho que eu não quero fazer. Irmão, como pode? Irmão, quando eu falo de loucura nessas pessoas que estão agora, eu não minto quando eu falo isso. Veja que loucura você está falando, Rosa de Saron. Que loucura é essa? Você pegou algo que Paulo falou lá e você está interpretando errado. Esse é o seu erro de você aprender nas redes sociais, no YouTube, né? Aprender com um professor tal, aprender com esses homens da teologia. Porque quando você aprende com eles, ouve os vídeos dele, você vai para a Bíblia e vai falar o mesmo que eles estão falando. Então isso aqui, Rosa de Saron, está errado e é levar muito para o inferno. Porque a palavra de Deus, a Bíblia, é exatamente o que eu vou falar aqui. A palavra de Deus, Rosa de Saron, é realmente o que nós não devemos fazer. Aquilo que nós não, aquilo que nós achamos que não devemos fazer, que é tipo pecado, um mal contra a pessoa, é exatamente isso que nós não devemos fazer. O que nós achamos que devemos fazer é levantar um falso testemunho com a pessoa, é praticar pecado, isso que a gente acha que nós podemos fazer, que é os desejos do mundo, o pecado, é carne, os desejos da carne. Nós achamos que podemos fazer e vai ser salvo? Não, de maneira nenhuma.
Deus não apoia esse tipo de doutrina de demônio. Tá, Rosa Salom? Então, a palavra de Deus é exatamente isto. É aquilo que nós não devemos fazer. É aquilo que nós achamos que devemos fazer, porque vai estar errado se nós fazer, praticar pecados. Aquilo que não agrada a Deus. Tá, Rosa Salom? Porque Deus manda que nós não pratique pecado, não pratique erro. Isso está em toda a Bíblia. A Bíblia diz que quem é de Deus não anda pecando. E ponto final, Rosa de Salom. Não há argumento para isso não. Não há outro texto bíblico de Velho Testamento, não sei o quê, para querer cobrir essa grande verdade. Quem é de Deus não vive pecando e ponto final. Tá? Se você não consegue viver sem pecar ou errar, você já sabe o que você vai levar de Jesus. Eu não vos conheço, maldito. É isso que você vai receber de Jesus, por você não ouvir o que Jesus manda. Seja santo porque eu sou santo. E ponto final. E ai daquele que não ouvir o Filho do Homem, que é Jesus. Tá? Então tá aqui, meus amados irmãos. Então o que acontece, não sabe? Vou aqui explicar para vocês, tá? O apóstolo Paulo, ele diz assim: o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, este eu faço. Então Rosa pegou esse texto aí, essa parte que eu estou falando agora, e está explicando errado. E ele vai levar muito para o inferno, para o lago de fogo. Tá, irmão? E também para o inferno, né? E depois do inferno a pessoa vai ser jogada no lago de fogo, né? Como diz o Apocalipse. E o inferno foi lançado no lago de fogo. Então muitos vão ser jogados, vão para o inferno e depois vão ser jogados no lago de fogo, tá? Está no Apocalipse. Então, meus amados irmãos, veja aí, Rosa de Saron. Então aquilo que Paulo achava que não devia fazer, ele fazia, tá? Então é exatamente a palavra de Deus. É exatamente a palavra de Deus, é aquilo que a gente acha que deve fazer, mas não devemos fazer. Entendeu, Rosa Saron? Então veja aí, o apóstolo Paulo, aquilo que ele não devia fazer, ele fazia. Que era o quê? Praticar o mal. É perseguir cristão, é maltratar cristão, é fazer cristão blasfemar. Isso aí Paulo não queria fazer, mas ele fazia. Tá? Tá, Rosa Saron? Porque o apóstolo Paulo, ele está falando quando ele não conhecia a Cristo. Então ele estava no judaísmo, na doutrina de demônios, na doutrina dos fariseus, tá? Então Paulo, o bem que Paulo queria fazer, ele não fazia. Mas por quê? Porque, Rosa de Saron, tinha o espírito que guiava ele do diabo. O diabo não deixava Paulo fazer o bem, somente fazer o mal. Entendeu? Paulo está falando, Rosa de Saron, quando ele estava no judaísmo. A Bíblia não vai dizer isto assim, claro que isso que eu estou falando, mas ali está bem claro. Porque o apóstolo Paulo diz assim: graças a Deus, quando eu conheci a Cristo Jesus, entendeu, Rosa de Saron? Então Paulo está contando uma história real quando ele estava no judaísmo, que o bem que ele queria fazer, ele não fazia, né? Então eu vou explicar aqui, Rosa de Saron, no modo para você entender melhor, tá? Entender melhor. Então, o bem que Paulo queria fazer, ele não fazia, né? Mas o mal, ele fazia. Entendeu? O mal ele fazia, o pecadozinho, né? E pecado grande, terrível, que foi perseguir o cristão, fazer o cristão blasfemar, desejou a morte de Estevão,
Então esses mal aí Paulo fazia, mas o bem que ele queria, ele não fazia. Por quê? Porque o diabo não deixava, porque ele estava numa seita, na seita de demônio, dos fariseus. Entende, Rosa Saron? Então você tem que ler a Bíblia com cuidado. Não ir pela cabeça desses loucos aí da teologia. Então se você ler ali direitinho, você vai ver que está bem claro ali, Rosa de Saron, está bem claro. Paulo diz, quando conheci Jesus, aí a coisa mudou, Rosa de Saron. Paulo recebeu o Espírito Santo e agora sim, o bem que ele quer fazer, ele fez, continuou fazendo o bem. Tá, Rosa de Saron? Então tá aí a grande verdade, tá bom? Então seja aí, irmão. Tá vendo, irmão? Tenha cuidado, irmão, vocês. Tenha cuidado vocês com a Rosa de Saron. Ela vai levar muito para o lago de fogo. Ela vai levar muitos a ficarem nessa terra. Ela vai levar muitos a aceitar a marca da besta. Com essas doutrinas aqui, estranha e terrível. Tá? Que Deus tenha misericórdia de você, Rosa de Saron. Eu estou aqui apenas indignado. Cada dia você está terrível em querer ensinar as pessoas as doutrinas de demônio. Porque doutrinas de demônio são mentiras. Tá? São mentiras. Toda mentira do homem são chamadas doutrina de demônio, que estão pervertendo o evangelho. Tá? Então, olha só, irmão. Ela diz, o que não pode é trazer para a congregação e dizer que não é lícito fazer. Irmão, tá aí, irmão, tá? Então esse tema que ela está fazendo aí nesse vídeo, tá bom? Vocês vão lá no canal dela, né? Eu não sei se ela já tirou, apagou aquele vídeo, mas tá lá no canal dela. Acompanha o vídeo completo todinho dela, tá bom? E você vai ver lá. Então veja aqui, irmão. Ela está dizendo que não é para trazer para a igreja, que não é lícito fazer. Então, o tema aí é sobre sacrifício de comida sacrificada aos ídolos. Então, ela está dizendo, se você sabe disso e você não come coisa sacrificada ao ídolo, ela diz que é para você guardar para você mesmo, não é para trazer para a igreja. Irmão, que conversa é essa, irmãos? Tá, irmão? É por isso que eu fico indignado, irmão, de ver tanta heresia de demônio dessa. Aqui é uma doutrina, irmão, de demônio. Tá? Como é que a Bíblia nos ensina, irmão, que comida sacrificada ao ídolo não pode, e nós temos que alertar os nossos irmãos. O que está na Bíblia nós temos que trazer para a igreja, né? E é aquilo que eu falei. Tem muitos, né, que vivem ainda comendo coisas sacrificadas ao ídolo. Por quê? Porque são fracos. Por que são fracos? Porque não sabem, não tem entendimento. Ninguém avisou para aquele irmão, ninguém avisou para aquele ímpio. E como é que vai avisar se não há quem pregue? Porque se depender da Rosa, desse grupo aí que diz que é santo, oi povo santo, se você depender, irmão, desses falsos cristãos aí, desses santos aí, muitas pessoas vão para o inferno por não ser avisada da lei do Senhor, do mandamento do Senhor. Então você veja aqui, irmão, está bem claro. Ela diz o que não pode é trazer para a congregação e dizer que não é lícito fazer. Então eu quero dizer para você, Rosa de Saron, que eu trago para a congregação e trago para os ímpios também. Eu alerto a eles que comida sacrificada ao ídolo não pode comer e é pecado. E ponto final, tá, Rosa Saron? Nós somos verdadeiros cristãos que obedecem à voz de Deus, tá? E não a sua voz, a voz dos homens, dos pastores da teologia, tá bom? Então tá aí, meus irmãos. Veja que grupos terríveis desses fariseus, né? São grupos do Zé Eric Ribeiro, são grupos esses aí, são do mesmo grupo. Se você não faz e se sente bem, é um caso seu.
Você não pode condenar a pessoa e dizer que é pecado. Sim, que é pecado sim. Veja aí, irmão. Veja aí, irmão, que terrível, que doutrina de demônio, tá? Por isso que eu chamo de doutrina de demônio, porque é terrível, meus amados irmãos. Levando as pessoas a erro e levando as pessoas para a morte. E eu faço o que a Bíblia manda. Como diz lá em Provérbios, livrai aqueles que estão sendo levados para a beira da morte. Então esses grupos aí estão levando pessoas para a beira da morte. Então está aqui, irmão. Ela diz que se você se sente bem, né? Porque você não quer comer comida sacrificada ao ídolo e você se sente bem, não condena as pessoas a dizer que é pecado. O que elas estão fazendo o quê? Comendo comida sacrificada ao ídolo. Então Rosa de Saron está dizendo que não é para você falar nada. E não é para dizer que é pecado o que eles estão fazendo ali, comendo comida sacrificada ao ídolo. Veja, irmão. Está bem claro aqui. Ela não vai dizer como eu estou dizendo aqui, porque as próprias palavras já diz tudo. Tá, irmão? A própria palavra já diz tudo aqui. Se você não faz e se sente bem, é um caso seu. Você não pode condenar as pessoas e dizer que é pecado. Tá, irmão? Não esqueça. O tema ali é sobre comida sacrificada ao ídolo. Então ela está dizendo que não é para dizer para a pessoa que é pecado comer comida sacrificada ao ídolo. Tá? E eu peço a vocês que estão ouvindo esse vídeo que vá lá, acompanhe o vídeo lá, o tema todinho sobre toda a verdade de comida sacrificada ao ídolo. Capítulo e versículo. Lá está toda a verdade. 2 vídeos falando toda a verdade da comida sacrificada ao ídolo, tá? Então tá aí, meus amados. Então olha só. Ela diz que não esqueça de viver aquilo que você... Deixa eu ver aqui. Ela diz que não esqueça de viver aquilo que você prega. Veja, irmão. É um cego falando de alguns cegos. Porque ela não está vivendo o que ela prega. Pelo contrário. Ela está vivendo o que o diabo prega, né? Para você não pregar para as pessoas o que está na Bíblia. Ela está vivendo o que o diabo está mandando ela pregar. Está aqui, irmão. Então é outra coisa, irmão. Ela diz que a lei de Deus é santa e perfeita. Mas eu sou um pecador. Veja aí, irmão. Terrível, irmão. Terrível, irmão. É muito terrível. Ela confessa que a lei de Deus é perfeita. E ela diz que ela é uma pecadora. Então tá aí, irmão, tá bom? Mas você vê aí no canal dela, Oi Povo Santo, e ela se declara cristã. Tá nos vídeos dela, tá, irmão? Ela botou lá no meu comentário lá, no YouTube, né? Daquela discussão lá. Ela botou no meu comentário, irmão, dizendo que não é cristão, lá no privado. Ela comentou isso pra mim. Ela achando que eu não ia mais falar sobre os erros dela das escrituras. Ela falou aquilo para eu mais não falar dela. Ela disse que não era cristã, mas nos vídeos dela, da agora que ela está fazendo, ela mesma confessa que é cristã. Terrível, irmão. Terrível um tipo de pessoas dessas que são mentirosas, que ganham as pessoas na risada, no sorriso. Porque a Bíblia diz, que eu vou mostrar para vocês, tá, irmão? É melhor uma mágoa do que um sorriso. Então o sorriso dessas pessoas aí do YouTube, desses grupos de fariseus, atrai muitas pessoas. A Bíblia fala sobre isso. É melhor uma mágoa do que um sorriso. Não, irmão, não que você vai estar magoando as pessoas com maldade. Não é nessa parte não, tá? Isso aí tem que ser explicado, tá? Quem for sábio vai entender, mas não é você sair magoando as pessoas aí com mal, não, de maneira nenhuma, tá? Você tem que entender o que isso quer dizer. Que é melhor uma mágoa do que o riso de uma pessoa, tá?
Porque tem muitos que ganham vidas para o diabo dando risada, rindo, né? Abrindo os dentes. Tem muitos que ganham vida para o diabo fazendo isso, tá? Então vem aqui, irmão. Ela diz que o modo fácil de entender a Bíblia, né? Ela diz que o modo fácil de entender a Bíblia é como ela também é como o Eric Ribeiro, ela é como o Eric Ribeiro, né? Eles aprendem a Bíblia com um professor tal, na cabeça de um, na cabeça de outro, é no YouTube, no vídeo de um, no vídeo do outro, e é por isso que erram e pregam doutrina de demônio, porque aprendem com os homens, mas não vão para a Bíblia. Primeiro Rosa de Saron vê o vídeo dos pastores, dos lobos, porque são da teologia o que ela está aprendendo. Ela vai para a Bíblia e ensina, tá, irmão? Ela ensina o mesmo do que ela aprendeu do pastor que ela vive aí procurando no YouTube, tá? E é por isso que prega a doutrina de demônio, prega erro, contradiz a Bíblia por causa desses homens que ela aprende, tá, irmão? Olha só, irmão. Ela diz que sacrificava as carnes no templo e as carnes eram levadas para o balcão, as que sobravam, tá, irmão? Então tá aí esse vídeo que você viu, tá? Então é como eu falei, irmão, acompanhe o vídeo lá todinho que eu explico para você lá. Como eu falei aquilo, as carnes não eram sacrificadas dentro do templo, né? Dentro do templo, vamos falar assim, dentro da igreja, do templo, não. A carne era sacrificada no pátio, agora dentro do templo, né? Havia o templo no meio e havia o pátio lá fora, tá, irmão? Mas tudo faz parte do templo, né? O pátio faz parte do templo. Então as carnes eram sacrificadas e depois o que sobravam era dado para Arão e seus filhos. Isso tudo tem muitas coisas lá comprovando, tá? Então no deserto os sacerdotes sacrificavam a carne e as que sobravam ficavam para os sacerdotes, somente para os sacerdotes. Não era levado para os balcões, tá, irmão? Então é assim, irmão. É isto que ela aprende desses homens da teologia ou filosofia, seja lá quem for, e comete grande erro. O que ela está dizendo aqui é que ela aprende dos homens, tá? Então tá aí. Aí vem, irmão, né? Ela diz que para a venda, né? Para o comércio, as carnes eram levadas para as vendas, para os comércios, tá? Então, se alguém julga saber alguma coisa, não sabe de nada, tá, irmão? Então, esse tipo de palavra, irmão, ela usa para os sábios do Senhor. Esse tipo de palavra, ela usa para os próprios cristãos que julgam ela. Então, ela usa esse tipo de palavra aqui. Quem julga saber alguma coisa não sabe de nada. Quer dizer, sem entender isto aqui. Porque ela aprende dos pastores. Então vamos aqui, irmão, para a grande verdade, tá? Então quando a Bíblia diz assim, irmão, quem julga saber alguma coisa, mas não sabe de nada, é realmente esta pessoa não sabe de nada. Porque eu vou dizer para você, olha só, irmão, o apóstolo Paulo, ele chegou e viu um grupo ali de homens, de doutores da lei, né? Talvez ali Paulo viu os homens todos bem vestidos, né? Com as vestes sacerdotais, bem vestidos. Aí Paulo achou que aqueles homens eram bem entendidos, sabiam alguma coisa. Aí quando Paulo chega e começa a pregar, aí Paulo viu realmente que aqueles homens não sabiam nada do Evangelho. Eram homens que julgavam saber alguma coisa, mas eles não sabiam de nada. Então quando Paulo começou a pregar,
Paulo viu realmente que aqueles homens não sabiam de nada. Não tinha o que acrescentar, irmão. Entende? Então essa palavra é usada para aqueles que realmente não sabem de nada. Essa palavra é realmente para a Rosa de Saron. Ela julga saber alguma coisa, mas ela não sabe de nada. Porque ela aprende dos pastores. Ela aprende dos YouTube. Deu para entender, amado irmão? Então essa própria palavra, quem julga saber alguma coisa, mas não sabe de nada, é para Rosa de Saron, para Eric Ribeiro e o canal do Espírito da Cidade. São para ele essa palavra, né? Porque realmente eles não sabem de nada e acham que sabem, tá, irmão? Então a Bíblia diz, se você errar em um ponto da Bíblia, você perde toda a lei, você perde toda a palavra. Então, como Rosa de Saron acabou de errar por causa dos homens, ela não sabe de nada, perde tudo. Não adianta continuar ou se justificar, porque ela não sabe de nada, perdeu tudo. Bastou uma mentira, ela já caiu em tudo. Não adianta continuar a querer, né? Mas estou aqui, irmão, dando exemplo, né? Ela é livre para continuar, tá? Mas nós temos que revelar o verdadeiro evangelho da Bíblia e não dos homens, tá, irmão? Então, Rosa de Saron, eu estou apenas aqui ensinando a você, porque eu estou ensinando, mas eu sei que vocês são um grupo de pessoas que estão preocupados mais com o escrito, porque é o seu trabalho de ganhar seu lucro, tá? Não estou dizendo que é errado, mas eu quero revelar para o mundo. A preocupação de vocês é escrita, é não perder escrito. Vocês têm um grande medo de perder escrito, de perder o canal, né? Isso é bem claro nas palavras que vocês falam, né? Por isso que vocês não falam nome de pastor, não falam nome de pastor. Mas espera aí, você tem medo de falar o meu nome, você não fala algum nome de pastores, mas por quê? Porque você fala o nome de Vitória Fernandes, você fala o nome de Nadir. Espera aí, eu não estou entendendo nada de vocês. Dá para entender, meus amados irmãos, que tipo de pessoas são essas? Que se atrapalha meio, sabe, irmão, meio, como é que chama? É um povo das ilusões. Não fala o nome do pastor, porque não sei o quê. Por quê? Sabe por que eles não falam o nome do pastor? Porque o pastor vai dar destaque, ou sei lá o que for, né? O negócio assim vai dar destaque, eles vão perder o inscrito, os canais aí tem, né? Eles têm um grande medo, né? Mas eu não dou destaque no canal de ninguém, né? Porque eu sei defender a Deus usando a Bíblia e sou firme no que eu prego. Eu não vou dar destaque em ninguém. Mas o interessante que eu acho é que não fala o meu nome e diz que não pode falar nome no YouTube, mas fala o nome de Nadir, o nome de Vitória Fernandes. Eu não estou entendendo nada, irmão. Estou entendendo nada desses grupos aí meio atrapalhado, tá? É meio atrapalhado esse grupo. É verdade ou não é? Rosa de Saron diz, está lá no vídeo dela. Está no vídeo dela lá, você vê que não pode falar nome no canal. E ela fala o nome. O nome de Vitória Fernanda, o nome de Nadir, o nome de... Tá? De vez em quando ela fala chicótea, mas agora você vê vídeo. Agora ela falando Vitória Fernandes, o Eric Ribeiro falando Vitória Fernandes, a Nadir, isso. Tá, vamos deixar pra lá. O que importa é que eu revelei o verdadeiro evangelho sobre a questão da comida sacrificada ao ídolo. Todo o tema está lá no meu vídeo, tá? Então, irmão, conheça a verdade. Conheça a verdade. O que não pode é você viver com dúvida, achar que eu estou mentindo. O que não pode é você andar com dúvida, porque dúvida é pecado.
Tá? Então você tem que correr para a Bíblia, para ser sábio também e ensinar os seus irmãos. E você vai se tornar um grande sábio, porque o sábio aprende com o outro sábio. Eu aprendo com você e você aprende comigo. Agora tem que ser de acordo às Escrituras. Tem que falar o que diz a Santa Escritura, não o que diz os históricos, não o que diz a ciência, não o que diz os pastores da teologia. É somente a Bíblia. Ela é a minha verdade, ela é a minha fé e ponto final. Tá, irmão? Que Deus, irmão, abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.